bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para analisar com vocês o jogo do Banco Central, junto com o Campos Neto, aliado ao mercado financeiro e à grande mídia para tentar minar o governo do presidente Lula. A gente sabe que o Campos Neto não tem nada de independente, ele é um agente do mercado financeiro que está dentro do Banco Central para agir de acordo com os interesses do mercado, assim como o Paulo Guedes fazia durante a gestão de Jair Messias Bolsonaro, e além de tudo, o Campos Neto é bolsonarista. Ninguém esquece que ele foi votar no dia das eleições de 2022 com a camisa do Brasil. Algo que ele disse, inclusive, em entrevista para um veículo de comunicação de massa no Brasil, que se arrepende. Se fosse hoje, ele teria pensado melhor, porque a intenção não era dar a entender que ele seria eleitor do Bolsonaro ou não. Mas você foi votar com a camisa do Brasil e é um eleitor do Bolsonaro, que a gente sabe. Assim como também tem articulado para poder ser ali um ministro em um possível governo do Tarcísio de Freitas, se não em 2026, em 2030, porque ele quer ser lançado pelos veículos da mídia e pelo mercado em 2026, mas você, como aliado dele, aceitou, segundo quem participou do jantar de vocês lá em São Paulo, ser ministro dele, mas só em uma gestão em 2030, porque você achava que era muito precoce ele ser candidato agora em 2026. E aí muita gente tá vendo que o presidente Lula tá partindo para cima do Campos Neto, como tem de partir, e tá falando aquilo que tem de dizer. O presidente Lula disse, por exemplo, diz que não tem de prestar contas a banqueiro, mas ao povo pobre. Também diz que não tem de prestar conta para ricaço, e de acordo com o material publicado, inclusive aqui na revista Fórum, que tá lá publicado e assinado aqui pelo Yuri Ferreira, traz o seguinte, ó: Lula enquadra Campos Neto, não pode estar a serviço do sistema financeiro. E o motivo é evidente. Quando você vai pegar os dados, por exemplo, da economia brasileira, os dados do governo do presidente Lula, você vai acessar aqui, por exemplo, uma publicação que foi feita, inclusive, no Instagram do próprio ministro Paulo Pimenta, que ele traz aqui, por exemplo, os dados que mostram a real situação de como é que estão os números da economia brasileira. E se você, por exemplo, estiver desatento aí, você cai no que a gente chama aqui no Nordeste de migué do Campos Neto. Por quê? Olha os dados aqui que o ministro Paulo Pimenta publicou. Boto fé no Brasil. E aí ele traz: com 1 ano e meio de governo Lula, o desemprego, quando Lula assumiu o país, em 1º de janeiro de 2023, era de 9,3%. Hoje, cerca de 1 ano e meio depois, é de 7,1%. A inflação acumulada era de 5,79%, e a inflação agora, a projeção, a expectativa da inflação é de 4%. A renda per capita, a renda por pessoa, era de aproximadamente R$ 1.625. Hoje é 1.848. O ranking do PIB, em 1º de janeiro de 2023, o Brasil estava em 12º lugar entre as economias do mundo. Hoje, 1 ano e 6 meses depois do governo Lula, ou 1 ano e meio de governo, o presidente Lula conseguiu levar o Brasil para a 8ª maior economia do mundo e tirou ali milhares de pessoas da fome. Quando ele assumiu no dia 1º de janeiro de 2023, 33 milhões de brasileiros passavam fome. Hoje ainda tem um número elevado, 9 milhões de brasileiros passando fome, mas um dos planos do presidente Lula, por exemplo, é acabar com a fome no Brasil. E é isso que incomoda o mercado. É isso que incomoda o Campos Neto. Porque, como eu já citei aqui, estou parecendo um papagaio, mas eu preciso repetir, investir em pobre é gasto. Gastar com rico é investimento. É só você observar o porquê que eles estão nessa briga toda aí, o mercado, os empresários, que não querem acabar a escala 6x1. Por que que eles são contra a escala 6x1? Porque se você pega a escala 6x1 e reduz para 4x3 ou 5x2, o trabalhador vai ter tempo para descansar, tempo para lazer e para estudar. E quando o trabalhador estuda, meu amigo, ele questiona. Quando ele questiona, ele vira um problema. Até porque um trabalhador que tem nível superior completo recebe, em média, 182% a mais que um trabalhador com um nível de educação inferior ao nível superior completo. Talvez isso explique tanto porque que muita gente não consegue entender porque que muita gente ataca o Lula por ter assinado um projeto para a construção de 100 novos campos de institutos federais no Brasil, que vai gerar de cara 140 mil novas vagas. Jovens que estarão capacitados para o mercado de trabalho, aptos a executar a profissão que eles querem executar e também fazendo parte de um mercado que vai valorizar o seu trabalho. O desespero do mercado é uma coisa chamada pobre e pleno emprego. Porque se você tem
pobre se emancipando, você não consegue explorar a pobreza no Brasil e o trabalho e a mão de obra quase que escrava, que muita gente do mercado gosta de fazer com gente de classes sociais menos privilegiadas. E se você tem pleno emprego, meu amigo, quanto mais emprego está disponível no mercado, maior é a possibilidade de o trabalhador pleitear melhores condições de trabalho, pleitear melhores salários, pleitear benefícios e pleitear uma melhoria para a sua vida, para a vida da sua família e para a vida do seu entorno. E o mercado não quer isso. Como eu disse para vocês, quando o Lula começou a bater nos 546 bilhões em desoneração fiscal, que é gasto com rico, eles começaram a cobrar o investimento no pobre, que é feito no Bolsa Família, que é feito no Minha Casa Minha Vida, que é feito no SUS, que é feito na Previdência Social. E aí começaram a sair ali editoriais do Globo, editoriais da Folha de São Paulo, editoriais do Estadão. Primeiro, humanizando o radical bolsonarista Tarcísio de Freitas como sendo um bolsonarista moderado e tornando o Lula uma figura radical. Depois vieram para a retórica de que Lula e Bolsonaro eram a mesma coisa e que a única alternativa era o Tarcísio, que se equilibrava entre o radicalismo do bolsonarismo e o discurso moderado da direita. E aí veio com a ideia de que a esquerda tinha um gabinete do ódio, assim como a extrema-direita. Inclusive quiseram até me empurrar no gabinete do ódio, que não conseguiram. Até porque além de não ter relação com nenhum dos influenciadores que apareceram ali, não existe esse tal gabinete do ódio. Então eles inventaram um gabinete do ódio que, além de não existir, os influenciadores que eles escolheram para fazer parte desse suposto gabinete do ódio não tem relação um com o outro. Então não tem nem sentido. E aí quando você vai ver esses números que o ministro Paulo Pimenta trouxe aqui, é completamente desconectado da realidade que o mercado quer que seja. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: o Brasil cresceu economicamente, inclusive quebrando ali a expectativa do mercado, tanto de crescimento econômico quanto da inflação. O mercado financeiro errou tudo, acho que é o mercado mais medíocre do mundo, são os analistas do mercado financeiro brasileiro. E olha que a gente tem o presidente do Banco Central que age contra o povo brasileiro. Ontem a gente viu, por exemplo, que o dólar ultrapassou ali, né, valorizou cerca de 10 centavos em um único dia. Quem vive de especulação financeira adorou, porque isso é o elemento perfeito que o Campos Neto tem para na próxima reunião do Copom dizer que a tendência é realmente agora elevar os juros. Por quê? Porque quem é vagabundo nesse país, que vive basicamente sem bater prego em um martelo em nada, vive da herança do pai ou administrando fundos financeiros bilionários, para ele, quanto maior os juros, melhor. Por quê? Com o dinheiro parado, sem gerar nada de trabalho, sem movimentar nada no Brasil, ele vai aumentar a sua fortuna. Enquanto a classe trabalhadora vai perdendo cada vez mais oportunidade de crédito, porque quanto maior a taxa de juros, menor será a tendência de taxa de crédito por causa do valor elevado da taxa de juros. E aí você tem a classe trabalhadora estagnada. E quando a gente falar para vocês nesse momento que o confronto que está acontecendo agora não é entre o Lula e o Campos Neto. Não, é um confronto de classes sociais. É o presidente Lula, que está eleito presidente para representar em tese a classe social menos abastada desse país, batendo de frente com o mercado e falando: ó, vocês que estão aqui, vocês precisam entender que neste país agora a pobre vai ter vez. Vocês acham que eles ficaram felizes com a saída ali de quase 25 milhões de pessoas, quase 24 milhões de pessoas da linha da pobreza? Quase não, né? 24 milhões mais ou menos de pessoas da linha da pobreza. Eles não ficaram felizes com isso. Eles querem que as pessoas no Brasil continuem na pobreza, porque pode explorar mão de obra barata. Vocês acham que eles gostam que o trabalhador tenha, por exemplo, transporte público de qualidade? Vocês acham que eles querem que o trabalhador trabalhe perto de casa? Quanto mais distante, melhor. O trabalhador vai chegar em casa cansado, não vai ter tempo para estudar, não vai ter tempo para ver notícia, não vai ter tempo para pesquisar. Vai virar basicamente uma máquina de trabalho. Chega em casa, toma banho, come e dorme. Acorda, toma banho, come e vai trabalhar. Volta, chega em casa, toma banho, come e dorme. É assim que eles querem manter a classe trabalhadora. Sobre a rédea deles. E o Lula, que muita gente tá brincando, é o Lula do Velho Testamento está de volta. O Lula decidiu partir para cima. Ele já entendeu que não adianta ele tá tentando dialogar com o mercado, como às vezes o Haddad fica pregando para ele, para tentar manter o equilíbrio, porque o Campos Neto vai atrapalhar o governo dele e ele vai acabar perdendo a popularidade nas classes C, D e E, porque aquele tributozinho lá que o Arthur Lira enfiou goela abaixo das compras da Shein e da Shopee ficou na conta do governo. Era um projeto dos varejistas brasileiros, era um projeto dos bolsonaristas que tem comércio no Brasil e que foi negociado direto com o Arthur Lira, mas que caiu no colo do governo. E que inclusive tem voto de bolsonarista para aprovar esse projeto. Então, parabéns ao presidente Lula, primeiro pela postura
tá? Parabéns ao presidente Lula pela postura. E neste momento a gente precisa, meus amigos, se mobilizar, porque a tendência é que até o Campos Neto ser substituído no final do ano, a tendência é que tudo piore muito em relação aos índices econômicos, porque ele está agindo para sabotar a economia brasileira. Com o que aconteceu com o dólar ontem, se o presidente do Banco Central não fosse uma pessoa canalha e sem escrúpulos, ele teria agido, por exemplo, para tentar frear a alta, mas para ele não interessa isso. Se ele age de acordo com os interesses do mercado, inclusive com suspeitas de vazamento de informação privilegiada, com suspeita de enriquecimento de offshores através da sua influência no Banco Central e da sua conexão suposta ali com offshores. É agora, meu povo. O mercado, a mídia, contra o governo, contra o presidente Lula. E que toda vez, escreva o que eu vou falar para vocês aqui, toda vez que ele abrir a boca e falar que não vai mexer na aposentadoria dos BPCs e que não vai mexer em programa social, vai ter algum problema divulgado na mídia. Ou o dólar vai subir, ou a bolsa vai cair, porque no país que o presidente Lula quer construir, o mercado não vai se dar muito bem. Eles não querem mais que o Lula tenha um governo como ele teve no Lula 1 e 2, que divida um pedaço para o mercado e um pedaço para o povo. Depois do governo Bolsonaro, eles entenderam que dá para o mercado ficar com tudo. Por que eles vão dividir um pedaço com o povo? O povo que se lasque. É assim que pensa o mercado. Grande abraço para vocês e até a nossa próxima análise aqui na Revista Fórum. Até mais e até o nosso próximo encontro.